Olá, nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula de hoje envolve as propriedades das potências com expoentes inteiros. Então, coloquei todas as resoluções da página 31. Sobre a outra atividade do livro que eu pedi, eu acredito que dá para vocês responder tranquilo, porque está bem simples de resolver. Então, coloquei as resoluções da página 31. Como é bem longa, eu vou só passando, né, dando algumas pinceladas em algumas coisas, mas ela está bem explicadozinho, né, todas as resoluções. Então, vocês vão pausando o vídeo e fazendo as resoluções. Então, sempre vocês colocam, tem que estar com lápis, caderno, para que vocês possam fazer as anotações. Atividade da página 31. Então, essa atividade 1, ela está bem simples. Ela envolve potência com expoente inteiros, negativo. Então, tá simples de você resolver. Em outras videoaulas, eu já expliquei bem explicado, né, como é a forma de vocês resolverem. Então, nós temos a atividade 2. Então, bem explicado, onde eu tenho aqui, 2 elevado a menos 1. Então, nesse 2, o denominador vai ser 1, porque eu vou transformar esse denominador em um valor fracionário. Então, veja que eu já vou levando o inverso. Nesse caso, 1 vai para cima e o 2 elevado a 1 vem para baixo. Então, 2 elevado a 1 e o 1 ele está negativo, ele passaria o quê? Positivo. Então, eu coloquei as resoluções do livro, veja que a resolução do livro ele já bota uma forma bem direta de vocês responder, mas dá para vocês entender por quê. Se eu colocar 1 no denominador, abaixo do 2, aí eu vou colocar 1 para cima e 2 elevado a 1 para baixo. Então, para o denominador. Como 1 está negativo, ele passa o quê? Positivo. Então, 1 meio corresponde ao quê? A 5 décimos. Eu tenho 2 elevado à quinta potência. Então, vejam, já colocou a fração inversa. É como se você colocasse 1 embaixo do 2 no denominador, fizesse o inverso. 1 foi para o numerador e 2 elevado à quinta potência para o numerador. Trocando de sinal, menos 5 estava positivo, negativo ele veio o quê? Positivo. Faz o inverso da fração, faz o inverso do sinal do expoente, né? Que esse inverso da fração é justamente para tirar esse sinal negativo do expoente. Então, aí ficou 1 e 2 multiplicando 5 vezes vai dar 32. Dividindo 1 por 32 vai resultar nesse número aqui, 0,03125, que eu chamo que 3.125 centésimos de milésimos. 2 menos 2 elevado a menos 2. Então, colocando, não tem a fração, o número não é um número fracionário, tem que colocar 1 abaixo do 2. Então, veja que ele já leva direto, 1 para cima, para o numerador, faz o inverso da fração. E o menos 2 elevado ao 2 positivo no denominador. Sempre fazendo o inverso do sinal, ele está negativo, no expoente ele passa o quê? Positivo. Então, fica 1, 2, menos 2 elevado a 2 ao quadrado. Sempre que a base é negativa, o expoente é para o resultado é o quê? Positivo. Então, 1 quarto é igual a 0,25. E assim por diante, dá para vocês entenderem todas essas resoluções. Essa atividade 3, eu expliquei um exemplo para vocês, né? 7, que o resultado dá 7 elevado a menos 5. Então, revejam a aula passada que vocês vão entender. Por exemplo, ela vai estar aqui, 1 sobre 7 elevado a 5, positivo. Então, qual é o inverso? Se essa potência vem com o 1 no numerador e o denominador é uma potência de expoente positivo, ela vem de quem? De uma potência de expoente negativo. É só fazer o inverso de todas.
Então, revejam lá no exemplo que vocês vê direitinho. Não é só fazer o inverso. Olhe que 1 vai estar no numerador, 7 elevado a 5 positivo, e aí vai ficar com 7 sobre menos elevado a menos 5. E assim o restante, todos vocês vão fazer do mesmo jeito. Atividade 4, nós temos o que? Nesse caso aqui, nós vamos resolver toda a equação. Nós temos uma equaçãozinha aqui para resolver. Então, veja que todo número que é elevado a zero é igual a 1. Tá aqui 1, mais 2 elevado a menos 1. Fiz o inverso, 1 foi para cima e o 2 elevado a 1 veio para baixo, que dá 2. Dividido. Então, nesse caso aqui, 2 elevado a zero dá 1, menos aqui fica a mesma coisa. Nesse caso aqui, nós vamos resolver o valor que está dentro de quem? Dos parênteses. Então, resolvendo o valor dos parênteses, aí nós vamos resolver no final uma divisão de fração. Então, lembram que eu tenho 1 mais 1 meio dividido por 1 menos 1 meio. Então, nesse caso aqui, meninos, eu vou utilizar aquele MMC, que vai ser o próprio 2, vou fazer 2 vezes 1, 2, mais 1 fica 3 sobre 2, dividido. 2 vezes 1, aí 2 menos 1 vai dar 1 sobre 2. Aí aqui ficou uma divisão de fração. Então, como é que a gente resolve uma divisão de fração? Sempre que eu tenho uma divisão de fração, eu mantenho a primeira fração, que é 3/2, substituo o sinal de divisão pelo sinal de vezes, vocês estão vendo aqui à frente, vezes, e faço o inverso da segunda fração, que seria 1 meio, fica 2 sobre 1. E aí só faço multiplicar, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Aqui o resultado de x foi igual a 3, por quê? 3 vezes 2 é igual a 6 sobre 2 vezes 1, 2. Então, 3 vezes 2 igual a 6, 2 vezes 1, 2. E aí, nesse caso aqui, 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. A quinta potência. A quinta questão. Então, todos os valores já são fracionários. Os expoentes são negativos, então aqui está fácil, é você fazer o inverso da fração. Colocar o numerador para o denominador e o denominador para o numerador. Nesse caso, 2 seria o numerador e o 1 seria o denominador, elevado a um expoente positivo, porque troca de sinal. Então, dá para vocês resolver tranquilamente essa daqui também, porque aqui os valores já são todos fracionários, só é fazer o inverso. Trocar o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador e inverter o sinal de negativo para um sinal de positivo. A sexta questão, eu também dei um exemplo, expliquei essa sexta questão, o item A. Eu expliquei passo a passo, escrevendo lá com a canetinha lá do programa. Eu fiz todas a passo a passo explicando. Então, vejam aí, que o B é semelhante, então vocês resolvem da mesma forma. Então, sempre lembre que quando uma fração ela chega num resultado com os denominadores diferentes, a gente tem que fazer o quê? O MMC. Nesse caso aqui, no item A, eu tenho menos 1 mais 1 sobre 3. Eu posso também fazer, multiplicar esse 3 vezes esse menos 1 inteiro, ficaria menos 3 mais 1. Então, menos 3 mais 1 subtrai, porque eu tenho um menos e um mais. Menos 3 mais 1 daria menos 2, porque 3 menos 1 dá 2. O 3 é negativo e o 1 seria o quê? Positivo. Quem é o maior número? É o menos 3, então conserva o sinal de menos. Sobre o denominador 3.
Então, aqui está bem prático de resolver e o item B da mesma forma. Resolvendo também essa questão C, que eu coloco o quê? O numerador 3 elevado a menos 4, colocaria o quê? O 1 no denominador e fazia o inverso da fração, trazendo 3 elevado a 4 para o denominador, com o sinal o quê? Do expoente positivo. E resolve. Não tem nada difícil nessas resoluções aqui. Então, espero que vocês consigam resolver direitinho. Vão pausando o vídeo e vão resolvendo, tentando entender por quê. E que com certeza vocês vão entender e vão resolver. O item 7 está bem prático de resolver. O item 7, aí eu coloquei aqui toda a resolução, que deu menos 5/6. Ele não está bem prático, Assim, na realidade, o item 7, eu acredito que, assim, ele está um pouco complexo, mas eu refiz aqui novamente. Eu vou explicando aqui passo a passo. Por exemplo, eu expliquei para vocês na aula passada que quando um número está menos 2, mas não está entre parênteses, esse valor negativo não pertence ao número, ou seja, o número da base 2. Eu vou colocar ele menos, entre parênteses, o 2, porque o 2 vai ser positivo, elevado ao quadrado. Mas o expoente está negativo. O que eu fiz? Fiz o inverso da fração. Coloquei o 3 para cima, o 1 para baixo, elevado a quem? A 2. Coloquei igual. Aí 3 ao quadrado deu 9, 1 ao quadrado deu 1. Aí menos 2 elevado à quarta potência, que seria a mesma coisa da gente colocar entre parênteses, que aí no final ele vai dar um número negativo, porque vai ficar menos com mais dá menos. Mais aí menos 3 elevado ao quadrado. Lembrem que quando a gente tem uma base negativa, mas o expoente é par, o resultado dá positivo, então ficou menos 4 mais 9. Então, mais 9, que é o valor do numerador de cima. Aí, nesse caso de baixo, ficou o quê? Menos 2 elevado a 4, que deu menos 16, mais menos 3 elevado ao quadrado, que deu mais 9, mais todo número que é elevado a zero é igual a 1. Aí, 9 mais 4, subtraiu, que o maior sinal é o positivo, ficou 5. Aí, subtraí menos 16, somei 9 mais 1, que deu 10. Ficou 16 menos 10, que daria o quê? Um valor negativo, porque 16 é maior que 10 e 16 está negativo, então deu menos 5/6. Então, aqui também vocês refazendo, dá para vocês entender passo a passo toda essa resolução. Aí vem o 8, bem mais resoluções envolvendo expressões, mas não tem nada de difícil, porque o que não tem expoente negativo tem o expoente positivo e tudo fácil de resolver. Tá bem prático de resolver. Acompanhe todas as resoluções direitinho. Vejam que ele já vai simplificar.